pessoal, tudo bem? Estamos de volta para mais um dia do nosso programa de aulas Vem Aprender. Como você é esperto e já está sabendo, nossos horários mudaram para que você aprenda ainda mais. No período da manhã, às 9 horas, é a vez dos alunos do 4º e do 5º ano do ensino fundamental. Não temos mais a nossa reprise durante a tarde, mas você pode ver de novo nossos programas nas redes sociais da Secretaria de Educação de Ponta Grossa. Já no período da tarde, às 2 horas ou 14 horas, se você preferir, será a vez dos alunos do 2º e 3º ano. Logo depois, 3h30, será a vez do 1º ano e da educação infantil. Agora, a Secretaria de Educação de Ponta Grossa tem um recado muito importante para as famílias dos alunos matriculados em nossa rede. Nessa semana, estão sendo entregues para as famílias de nossos alunos novos kits de alimentos. São alimentos perecíveis, entre eles hortaliças produzidas pelos trabalhadores da agricultura familiar. É um pouquinho diferente da primeira entrega, que foi feita lá em abril, quando tinha também alimentos não perecíveis. Muito bom, não é? Vale para todos os alunos matriculados. Mas olha só, os horários são agendados pelas escolas para que tudo ocorra de maneira bem tranquila. Para retirar, cada família precisa seguir o que foi combinado com a sua escola. É um apoio importante para que nossos alunos fiquem saudáveis para continuar estudando aqui com a gente. Agora, o seu compromisso é aqui com as nossas professoras. Pegue seus materiais para estudar, fazer os exercícios e fique ligado. Assim, poderemos finalizar o nosso ano letivo. Veja só o que os nossos alunos estão fazendo. É isso aí! Continue enviando fotos e vídeos de vocês, dos seus trabalhos e das suas leituras. Estão preparados? Então, vamos começar! Fique agora com as aulas do 4º e do 5º ano do ensino fundamental. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática com a professora Ana Li. E ontem, na aula que a gente teve ontem lá sobre os triângulos, eu deixei uma tarefinha lá no site para vocês resolverem. E agora eu quero corrigir com vocês para ver quem é que fez, quem é que acertou, quem é que errou. E se errou também não tem problema, tá? A gente vai lá e arruma. O mais importante é que a gente está aqui para aprender, errando ou acertando, ok? Então vamos ver aí nossa tarefinha na nossa telinha? Então tá lá, nós tínhamos aquela tarefa que era para você pegar uma folha, seguir aqueles passos ali dobrando, depois fazer o recorte para encontrar um triângulo, Então nós tínhamos que achar nesse triângulo recortado os eixos de simetria e depois medir com a régua para saber a relação que existia entre as medidas dos lados dele, não é verdade? Então vamos ver como é que ficou? Vamos lá? Um eixo de simetria, 2 eixos de simetria, 3 eixos de simetria. Muito bem, então nós temos 3 eixos de simetria. E o que aconteceu com as medidas do lado do triângulo? Vamos ver? Isso aí, ó. Ao medir os lados do triângulo, percebe-se que eles são iguais. Portanto, este aí é um triângulo equilátero.
E tá aí, corrigida a nossa tarefa. Espero que você tenha acertado, mas se errou não tem problema, tá? É só voltar lá e arrumar, beleza? E para nossa aula de hoje, a professora trouxe um tema que talvez não seja assim muito conhecido de vocês. Talvez, né? A gente vai olhar hoje e se você não viu, vai ver aqui. E se você viu, a gente vai rever, ok? Vamos ver qual é o objetivo da nossa aula de hoje? Então, a nossa aula hoje vai ser resolver problemas simples de contagem, determinando o número de agrupamentos possíveis ao se combinar elementos. Então é isso aí, a gente vai combinar alguns elementos de conjuntos diferentes e vai contar quantos que deu. É isso que nós vamos fazer. Só que, além de fazer isso, a gente tem que ter um raciocínio por trás dessa nossa contagem. E é isso que nós vamos aprender na aula de hoje. Qual é esse raciocínio que está por trás dessa contagem que nós vamos fazer? Por isso que se chama problemas de contagem, ok? Para a gente começar, né, a nossa aula, eu trouxe um probleminha. Vamos ver aí na telinha qual que é o problema? Então tá lá. Observe essa placa de um carro qualquer. Por que será que as placas de carro nunca se repetem? Já parou para pensar nisso? Por que a gente não tem placa de carro repetida? Você saberia dizer quais ou quantas são as possibilidades desse tipo de placa aí, essa que está aparecendo para você aí, a gente pode obter combinando as letras e os algarismos? Será que você tem uma ideia de quanto é? Bem, a professora vai dar 3 opções para você e você vai pensar aí. Depois a gente volta para resolver, beleza? Então, vamos ver lá? Menos de 175 milhões. Exatamente 175 milhões. Mais que 175 milhões. Nossa, milhões, né? É bastante. Mas a gente vai ter que escolher uma opção só. Ou é exatamente aquilo, ou é um pouco mais, ou é um pouco menos. Mas para a gente responder a esse problema, a gente tem que pensar em combinações. Só para ilustrar mais um pouquinho o problema, a professora trouxe aqui ó, um desenho de uma placa, né? Só para a gente poder ilustrar um pouquinho mais. Essa placa aqui, ela é assim, ó, quando a gente vai comprar um carro novo e ele não tem placa ainda, a gente vai lá para emplacar e lá no lugar onde a gente vai emplacar o carro, eles às vezes perguntam se a gente quer pôr algum número, alguma letra, né? Às vezes eles perguntam para a gente. Obedecendo só a regra de que cada estado começa com uma letra, o restante a gente pode estar escolhendo. Mas vamos fazer de conta que eu estou com uma placa de carro novo para escolher, né, uma combinação. Eu posso combinar do jeito que eu quiser. Começando aqui no Paraná, por exemplo, a gente começa com letra A e letra B. Então eu posso começar a letra A ou B e fazer qualquer combinação que eu quiser. Então vamos ver aqui nessa placa que a professora trouxe. Por exemplo, aqui ó, eu vou colocar a letra A, vou colocar o D e vou colocar o C. Então a professora colocou 3 letras, tá? 3 letrinhas aqui, a possibilidade de colocar só 3. E números, vamos fazer números quaisquer, são 4. Então vamos começar com 1, 8, qualquer número, né? Meio aleatório, a professora está colocando qualquer número aqui e mais um número. Então a professora montou aqui ó, uma placa de carro. Então é assim que eles montam placas de carro. Eles combinam letras com algarismos e montam um código. Esse código vai ser o código de identificação do seu carro, né? Do meu carro, do carro das pessoas. Então é assim que monta. Só que como eu perguntei lá, é mais, é menos ou é exatamente 175 milhões de possibilidades de escolher? Eu posso montar milhões e milhões de placas aqui e escolher uma só. Mas qual é essa quantidade? É isso que nós vamos descobrir daqui a pouquinho, tá bom? Por hora, nós vamos fazer, para entender o raciocínio que está por trás aqui da placa, né? A professora vai deixar a placa aqui do ladinho, que eu não vou usar agora ela. Guardar ela aqui. E a professora trouxe aqui uma espécie de brinquedo, vamos dizer assim, né? Para você fazer em casa, que você quiser brincar também, e depois você pode ir brincando e aprendendo. Nós vamos precisar de copo, tá? De copo descartável, esses copos que a mamãe compra aí no mercado, né? Copos.
a gente vai precisar do mínimo de 2. A professora pôs 3 aqui porque eu vou dar mais uma possibilidade para vocês, mas no mínimo de 2. Aí o que você vai fazer? Nesse copo, num dos copos, a gente vai precisar recortar. A gente vai tirar um pedacinho dele, tá? A gente vai tirar um pedacinho desse copo. Então a gente vai pegar o copo aqui, ó, mais ou menos na metade, mais ou menos, né? Ó, a medida aí é você que escolhe. E a gente vai fazer esse recorte aqui, ó. Cuidado só para não se machucar, né? Recorta devagar, usa a tesoura aí que você recebeu lá da escola, né? Uma tesoura própria para você usar, tá? Ó, mais ou menos assim. Vai ficar um pouquinho tortinho, ele não tem problema, tá? Vamos só deixar mais ou menos retinho. Não tem nenhum problema se não ficar tão retinho. Então, ó, a professora cortou um toquinho, um pedacinho e ficou com o copo maior. Esse copo aqui, a gente vai encaixar ele aqui em cima, ó. Tá vendo? A gente vai fazer o encaixe depois para poder fazer o giro, né? A gente vai girar ele. Embaixo, aqui embaixo, a gente vai colar boquinhas ou vai desenhar. Se você tiver uma canetinha aí que consiga desenhar no copo, você pode desenhar com a canetinha. Se não, você pode colar também, né? Recorta aí das revistas, dos jornais, rostos, né? Bocas, olhos e bocas de pessoas para fazer essa atividade. Não precisa ser uma coisa assim impressa, né? Mas pode ser uma coisa ali que esteja fácil de você pegar para recortar ou desenhar. Então aqui a professora trouxe aqui para vocês bem rapidinho, né? Algumas possibilidades de boquinhas aqui. Eu vou colar com durex porque para mim é mais rápido, mas você pode colar com cola aí na sua casa, tá? Então eu vou colar algumas boquinhas aqui embaixo. Então a professora pegou um durex para ir mais rápido e vai colar as boquinhas, tá? Vamos lá. Eu tenho aqui 4 boquinhas, então mais ou menos eu tenho que ver a medida onde eu vou colocar elas para não colocar uma muito perto da outra nem muito longe. Opa, essa aqui ficou de ponta cabeça. Vamos tirar aqui, vamos pôr de novo. Isso. E o durex, o problema do durex é esse, né? Que quando ele enrosca, tem que desenroscar. Tá, deixa assim, não tem problema. Só para ilustrar. Agora vamos pegar o outro durex aqui, que a professora já deixou cortado aqui do ladinho, para colar mais um pedacinho de outra boca, né? Mais uma boquinha. Mais ou menos aqui, para a gente não colar uma em cima da outra. E a última, deixa eu recortar um pedacinho, que ela ficou muito grande. Aí. Vamos colocar a última boquinha aqui no nosso copo. Aí, então a professora colocou, ó, né, as boquinhas aqui, ó, tá vendo? Colou elas numa distância mais ou menos longe uma da outra. E agora nesse toquinho que a gente fez aqui do nosso outro copo que a gente cortou, né, nós vamos colar agora os olhos, os olhinhos. Então vamos lá, pegar aqui o durex de novo, recortar ele e fazer a colagem dos olhos. Também na mesma situação, um pouquinho mais longe do outro, para não ficar muito grudado, para você poder ver e mexer bem certinho. Vamos ver aqui, esse aqui. Tem que segurar o copinho firme aí, porque ele anda, né? Ele desliza aqui na mão da gente. Porque ele é um copo de plástico, então ele vai deslizar mesmo. Vamos mais um. Mais um olhinho aqui. Aí. Então ficou assim, ó, né? Agora a gente vai encaixar, ó. A gente vai encaixar um copinho no outro. E quando a gente encaixa um copinho no outro, o que que acontece aqui? Eu vou poder girar e formar um rostinho, tá vendo, ó? Eu formei um rostinho, vou girar, vou formar outro rostinho, vou girar e vou formar mais um rostinho. Quantos rostinhos eu formei só com essa boquinha aqui? 3. Então conta lá, 3. Vamos mudar de boquinha agora, vamos para essa outra boca aqui. Vamos lá, vamos contar de novo. 1, 2, 3. Então, 3 mais 3 foram quantos rostinhos até agora? 6, né? Agora vamos mudar para a outra boquinha. Essa boquinha aqui. Agora vamos de novo. Começamos de novo. 1, 2, 3. Então, 6 mais 3 dá quanto? 9. E agora vamos para a última boquinha. A mesma coisa, vamos contar lá. 1, 2, 3. Então, 9 mais 3 dá quanto? 12. Então, eu tenho
12 possibilidades de fazer rostinhos combinando olhos e bocas. Quantos olhos foram? 3 olhos. Quantas boquinhas? 4 boquinhas. Então, 3 olhos e 4 bocas me deu a oportunidade de fazer 12 rostos, né? 12 expressões de rostos diferentes, ok? E se você quiser colocar uma terceira opção de, né? Que a gente vai colocar aqui, por exemplo, o chapéuzinho, a professora trouxe um copo um pouquinho maior aqui para fazer, a mesma situação que vocês viram lá no outro, a professora vai fazendo um maiorzinho aqui, ó. Eu posso pôr um terceiro agora para fazer chapéu, olha lá, viu? Ó, um chapéu, daí eu viro para esse rosto o outro tipo de chapéu. Aí seriam 3 opções. Será que eu vou ter mais ou vou ter menos possibilidades? Aquela hora que eu fiz assim, só com esses dois aqui, eu tive 12, né? 12 possibilidades. Se eu colocar um copo, uma outra parte do copo com 2 outros, né, elementos, mais um conjunto aqui, e ficar rodando, né, em todos os rostos que eu fiz, quantas possibilidades a professora vai conseguir só com mais essas 2 possibilidades aqui dos 2 elementos? Bem, se eu tinha 12 para esse, 12 para esse outro, então vai ter 24 possibilidades. Só de eu acrescentar mais 2 elementos nessas contagens que nós fizemos na combinação aqui. Estão vendo? Então, esse é um brinquedo aí que você pode brincar em casa e ficar montando aí, ou rostos, né? E fazendo outras combinações que vocês queiram, né? Do jeito que vocês quiserem para poder aprender a contar essas combinações, ok? Bem, agora nós vamos ver aí na telinha como que vai ficar o registro dessa nossa combinação, dessa brincadeira que a gente fez aqui. Vamos ver? Então lá, nós tínhamos uma tabela, nós criamos, né, uma tabela e essa tabela tem um nome, vai se chamar tabela de possibilidades. Nós tínhamos bocas e olhos, não é verdade? Então, as bocas estão lá, as 4 boquinhas e mais os olhos, os 3 olhos. Combinando o primeiro olho com a primeira boca, nós temos o primeiro rostinho. Vamos ver? Muito bem, o olho e a boquinha, primeiro rostinho. Combinando este mesmo olho com outra boquinha, mais uma possibilidade. E assim eu tenho com os demais, combinando, né, os diferentes rostos, né, de olhos e bocas diferentes, eu vou encontrar vários rostos. E aí no nosso total deu 12. Por que 12? Porque 3 olhos, 4 bocas. Multiplicando olhos por bocas, nós vamos ter um total de caretas ou de rostos que é 12. Então existiu aí uma multiplicação, né? A gente precisou trabalhar com esse princípio multiplicativo para poder resolver essa questão aí do registro dessa nossa brincadeira que nós fizemos agora há pouco aí, ok? Bem, mas para a gente aprofundar ainda um pouco mais essa nossa ideia, né, de combinação, de tornar, né, combinado aí as nossas possibilidades de contar, né, e trazer problemas de contagem, a professora trouxe mais problemas, porque a gente vai ter que pensar bastante sobre esses problemas para poder construir aquele conceito que eu falei para vocês lá, que a gente vai estar por trás dos problemas, não é verdade? Ó, nós vamos devagar, com uma coisa mais simples, depois a gente vai dificultando um pouquinho mais. Então, para isso, nós vamos fazer mais um exercício, mais um probleminha aí, tá? Vai aparecer aí na telinha para vocês. Então, olha aí, nós temos uma primeira situação que a gente vai analisar nessa mesma perspectiva da combinação de elementos para fazer, né, a contagem. Então, aí nós temos, por exemplo, a família do Carlinhos, né? A família dele foi tirar uma foto, né, para comemorar lá, fazer um evento comemorativo. Queria tirar uma foto para pôr num quadro para fazer essa comemoração. E na hora que eles foram tirar a foto, eles viram que eles podiam trocar de posições, né? O menino no meio, o pai na direita, a mãe na esquerda, depois o menino na esquerda, o pai no meio, a mãe na direita, e assim por diante. Mas, então, eles tiraram várias fotos mudando de posição, né, entre os 3. Agora eu pergunto, quantas fotos diferentes foram tiradas apenas mudando a posição entre eles? Então, é essa a nossa ideia agora. A gente vai querer saber quantas possibilidades de combinar, né,
a posição deles para a gente poder ter, no total, o todo de fotos. Bem, vamos pensar aqui. Primeiro, para tirar foto, a gente vai precisar da posição deles. Então, vamos fazer de conta que a mãe vai ficar por primeiro. Então, olha aqui, a professora vai colocar aqui na nossa lousa aqui, você vai prestar atenção aí. Então, ó, a mamãe vai ficar por primeiro. Então, eu vou colocar a mamãe ali. A mamãe pode dar a mão, né, para o menino. Pode, para o filhinho. Então, eu vou pôr o filhinho aqui dando a mão para a mamãe. Pronto. Mão da mamãe. E o filhinho vai dar a mão para quem? Para o papai, né? Porque a mamãe já está do outro lado. Então, vamos dar a mão do filhinho para o papai. Então, tá aqui a mão do filhinho para o papai. Vamos prender aqui. Ó, então, nós temos aí a primeira foto, né? A primeira foto foi essa. Bem, agora, eu quero trocar de posição eles. Eles têm que trocar de posição para a gente poder tirar outras fotos. Então, vamos trocar aqui a posição do filho com o pai. Então, a mamãe já está na frente, ó. A mamãe, primeira foto foi essa. Então, uma possibilidade. Agora, vamos trocar os dois. Vamos trocar o filho com o pai. O pai dando a mão para a mãe. E o filho vai dar a mão para o pai. Pronto. Qual que nós temos agora? Mais uma possibilidade de foto. Já foram quantas fotos? Duas fotos. Bem, então agora eu vou tirar e vou trocar a mãe da frente, porque a mãe não pode mais ficar na frente. As fotos da mãe na frente já foram. Vamos jogar a mãe lá pro final. Vamos pôr ela lá atrás. Então tá aqui. O pai por primeiro agora, o filho no meio, a mãe lá na ponta. Mais uma possibilidade, mais uma foto. Já foram 3. Vamos trocar agora o filho e a mãe. A mãe fica no meio, dando a mão pro pai. No meio, e o filhinho fica lá na ponta. Já deu mais uma foto. Quantas fotos já foram? Essa é a quarta, muito bem, quarta foto. Agora vamos fazer o filhinho ficar na frente. Agora, a vez do filho ficar na frente. Filhinho na frente, o pai no meio, a mamãe. Bem, nessa composição aqui temos mais uma foto. Nessa mais uma foto nós temos outra possibilidade. Já foram 5. E a última foto, que só pode ser a próxima combinação, é a mamãe no meio e o papai atrás. Pronto, agora já deu mais uma foto, que foram 6 fotos. E aí está a combinação, né, das posições da mamãe com o papai, com o filho, para tirar as fotos. Vamos ver como é que ficou no nosso registro? Vamos olhar? Então, olhe lá. Agora nós temos, então, a árvore de possibilidades. O que significa essa árvore de possibilidades? Significa que quando a gente vai combinar elementos, a gente pode fazer esses risquinhos aí, ó. Então, o pai dá a mão para a mãe ou para o filho. A mãe vai dar a mão só para o filho. Porque o pai já está dando a mão, então não precisa dar a mão de novo, né? Até porque não tem duas pessoas iguais. E o filhinho, que deu a mão para o pai, vai dar a mão só para a mãe. E assim eu faço com todos os outros. Então, a primeira posição eu posso pôr os 3. Tá vendo lá a primeira posição? O pai, a mãe e o filho na primeira chave? Então, na primeira posição eu posso pôr eles, os 3. Na segunda posição, que é aquele que vai ficar no meio, eu só posso pôr 2. Por quê? Porque a pessoa que está na frente, ela não vai se repetir no meio, então eu não posso, eu tenho que tirar ela. Então, os 3 vão ficar podem ficar na primeira posição, e daí na sequência, quem for dar a mão no meio só pode ser 2, ou é pai ou é filho ou a mãe, ou é mãe e pai. Então eu tenho que ter essa ideia de que na segunda posição só pode ser 2 pessoas. E na terceira posição, que é a última, só uma pessoa pode dar a mão, que é aquela que ficou faltando, né? Do trio, né? Daqueles 3 que estão ali, ficou faltando um, que vai ser o último. Então, na sequência, a gente vai ver agora o registro matemático. Vamos ver? As 6 posições, as 6 fotos. Vamos ver o registro? Então, tá aí, ó, as 6 fotos registradas. Agora, vamos para o registro. Olha lá. 3 na primeira posição, vezes 2 na segunda posição, vezes 1 na terceira posição, vai dar
6. Por quê? 3 vezes 2 é 6, 6 vezes 1 é 6. Então, quando a gente trabalhou com essa ideia da multiplicação nas chances que tem em cada uma das posições, eu estou trabalhando com a ideia de combinatória, ou seja, com a combinação de elementos eu vou contando esses elementos. Não é verdade? Deu para entender muito bem? Então, esse é um jeito matemático de fazer, que a gente chama de princípio multiplicativo da contagem, tá? Esse princípio multiplicativo da contagem nos ajuda a contar as combinações que a gente quer fazer, ok? Então, nós vamos ver agora mais um exemplo. Vamos lá? Na telinha de vocês. Vai aparecer mais um. Aí está o registro, pode voltar, aí está o registro dessa nossa ideia primeiro. Vamos fechar essa ideia. Ó, o princípio fundamental da contagem, né? Que é o princípio multiplicativo. Significa saber de quantas maneiras nós podemos formar conjuntos, combinando elementos de 2 ou mais conjuntos. Que daí é aquela multiplicação que a gente fez lá, as opções do primeiro conjunto, as opções do segundo, as opções do terceiro. Se eu tivesse um quarto conjunto, seria opções do quarto. Se eu tivesse um quinto, seria as opções do quinto e assim sucessivamente. Quantos conjuntos eu tiver, eu posso multiplicar as opções de cada um deles entre si, ok? Agora vamos para outro registro, mais um exemplo. Olha lá, nós temos agora um palco, né? E ali tem o problema da Mariana. Leiam lá. Mariana foi ver, né, uma peça de teatro. Quando chegou no local, haviam 2 entradas principais e mais 3 portas que davam acesso às alas 1, 2 e 3 da plateia. Pergunta: quais são as possibilidades que Mariana tem de entrar, né, lá dentro do teatro, para entrar em qualquer uma das alas da plateia? Então, temos que pensar em qualquer uma das alas. Ela pode entrar em qualquer uma. Quais são as opções de entrada que ela tem? Então, vamos ver aqui agora com a professora. Bem, a professora pôs aqui, ó, né, a imagem lá do nosso teatro aqui, nessa tela que a professora preparou para vocês. Vou só grudar aqui para ficar firme. Isso. Temos 2 entradas, 3 portas. O que a gente vai fazer? Vamos fazer de conta que a mamãe que a gente usou lá é a Mariana, tá? Então, a mamãe pode entrar por essa entrada, essa porta e ir para essa ala. Uma opção. Essa entrada, essa porta e ir para essa ala. Outra opção. Essa entrada, essa porta e a terceira ala também pode, é uma opção. Na outra entrada, ela pode também entrar pela porta do meio e ir para cá. Ainda na outra entrada, a porta do meio e ir para cá. Na outra entrada, a porta do meio e ir para lá. Aí na primeira entrada ainda, ela pode ir também na porta do meio e vir para cá. Vocês estão vendo quantas possibilidades que tem de fazer a entrada nesse teatro? Então, a Mariana vai ter quantas possibilidades de chegar lá dentro da plateia usando essas combinações? Bem, para a gente resolver esse problema, a gente tem que pensar também nesse princípio multiplicativo, né? Olhar para o princípio e fazer a operação que a gente vai precisar fazer ali. Então, antes de fazer a operação, vamos ver como é que fica na árvore de possibilidades. Vai aparecer aí para você. Então, olha a árvore de possibilidades que dá para a gente montar para contar essa combinação. Então, a entrada 1, porta A, B e C, porta 2, porta A, B e C. E cada porta, as 3 alas. Então, se eu for somar tudo isso daí, vai dar 18 possibilidades. E no registro matemático, como que vai ficar? Na primeira opção, 2 entradas. Na segunda opção, de 3 portas. Na terceira, 3 alas. Então, multiplicando 2 vezes 3 vezes 3, nós vamos encontrar 18, porque 2 vezes 3 é 6, 6 vezes 3 é 18. Ou vindo de trás para frente, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 2, 18. Aí nós temos 18 possibilidades de entrar lá no nosso teatro, não é verdade? Bem, aí a gente já fez, né? Já resolveu os problemas lá da combinação da foto, já resolvemos aqui a combinação da Mariana no palco, né? Agora vamos voltar para o nosso problema original lá da placa? Vamos lá? Vai aparecer aí para vocês. Tá aí. Qual é a opção que você escolheu? A B ou a C? Qual será a resposta correta?
Será que é menos de 175 milhões? Será que é exatamente 175? Ou será que é mais que 175 milhões? Vamos olhar na continuidade? Bem, vejam lá como é que foi feito o cálculo, por isso que dá bastante, né? Veja, quantas letras nós temos no alfabeto? Nós temos 26 letras. Ali, nas opções de letra, nós podemos pôr 26 na primeira posição, 26 na segunda e 26 na terceira, qualquer letra que for. E eu vou multiplicar depois pelas possibilidades de opções dos algarismos. Quantos algarismos nós temos em cada uma das opções? Em cada uma das partes, né, da posição ali. 10 opções para a primeira posição, 10 para a segunda, 10 para a terceira, 10 para a quarta posição. E fazendo a multiplicação de tudo isso daí, a gente encontra 175.760.000 possibilidades. Então, se você respondeu que é mais de 175 milhões, você acertou, porque é muitas possibilidades, né, da gente montar a placa do carro. Por isso que existem muitos carros por aí, né? E a gente tem desse modo, nessa placa, existem essas possibilidades. Que agora, né, nesse nosso tempo atual, existem outros tipos de placas, né? A gente não está considerando os outros tipos. A gente considerou só esse primeiro tipo de placa que a gente já conhece há mais tempo, ok? Bem, nós estamos chegando ao final da nossa aula. O que a gente tinha de objetivo mesmo na nossa aula de hoje? Vamos voltar aí na telinha? Resolver problemas simples de contagem, determinando o número de agrupamentos possíveis ao se combinar elementos. A gente conseguiu fazer isso? Conseguimos, né? A gente conseguiu fazer isso. A gente trabalhou com a combinação do copinho aqui do rosto, a gente trabalhou com a combinação aqui do problema da foto do Piazinho lá, do pai e da mãe, e trabalhamos também com a possibilidade aqui da entrada no palco da Mariana. Viu quantos problemas a gente trabalhou só para entender essa ideia de combinação e contagem? Então a gente conseguiu, não é verdade? Você em casa conseguiu? Muito bem, então era isso. A gente vai ficando por aqui, não esqueça que a tarefa dessa nossa aula está lá no site para você fazer, né? Você do 4º e do 5º ano. E nós vamos nos ver amanhã na próxima aula. Um beijão e até a próxima. Olá, crianças, tudo bem? Eu sou a professora Luana, trabalho na Escola Municipal Prefeito Dr. Plauto Miró Guimarães, que fica situada no bairro Neves, e estou aqui novamente para darmos continuidade na nossa aula anterior. Vamos observar os objetivos da nossa aula de hoje. Reconhecer a importância da leitura de imagens na análise do espaço geográfico e identificar diferentes maneiras de localização no espaço geográfico. Então, esse é o objetivo da nossa aula de hoje. Nós vamos analisar imagens, vamos observar e vamos verificar o que tem no local onde a gente vive. Para darmos início à nossa aula, eu vou pedir para vocês que observem a poesia que eu trouxe para vocês falando sobre o nosso local. Eu já trabalhei essa poesia na aula passada, mas agora nós vamos ouvi-la na voz do professor Anderson. Vocês conhecem o professor Anderson, ele é o nosso professor de Educação Física e ele já esteve aqui na telinha com vocês em diversas atividades. Prestem atenção. O local onde vivo. Ponta Grossa é um ótimo lugar, excelente para morar, de beleza sem igual, com uma história fenomenal. Estudando o nosso local, descobrimos muitas surpresas, que nossa taça de Vila Velha é escultura da natureza. Existem vários monumentos que contam nossa história, mostrarão muitos momentos presentes em nossa memória. Nosso time é o Operário, para nós é campeão. Esse time centenário mexe com nosso coração. Andamos por nossa cidade, conhecemos muita gente, fortalecemos amizades, o coração fica contente.
Nossa cidade é considerada princesa dos Campos Gerais. Bem cuidada e bem amada, se desenvolve cada vez mais. Ainda somos crianças, o futuro da nação. Depositamos muita esperança na qualidade da educação. Então essa é uma poesia que eu trabalhei com os meus alunos do 5º ano, o ano passado, em 2019, para a Olimpíada da Língua Portuguesa. Então foi um trabalho muito rico que nós fizemos em sala de aula, trabalhando os pontos principais da cidade, trabalhando os bairros de Ponta Grossa e verificando como é o local onde cada um vive, onde cada um se encontra, através de imagens, fotografias, pesquisas que eles fizeram em casas com as famílias, e foi um trabalho muito rico que o meu aluno teve a oportunidade de expor a sua poesia para seus colegas e também para a rede municipal de ensino. Por falar em bairros, nós fizemos essa poesia na Escola Plauto. E a Escola Plauto fica no bairro Neves. Lembram que nós trabalhamos os bairros, que nós anotamos os bairros de Ponta Grossa? Eu pedi que vocês fizessem isso a aula passada. Vamos ler novamente os bairros? Periquitos, Chapada, Boa Vista, Contorno, Nova Rússia, Órfãos, Jardim Carvalho, Centro, Ronda, Estrela, Colônia Dona Luísa, Oficinas, Olarias, Uvaranas, Bairro Neves, que é onde fica a escola onde eu trabalho, Caracará. Então, nossa cidade é muito ampla, é uma cidade muito grande, tem diversos bairros. Qual bairro você está? Como é esse bairro? Onde é o local aonde você mora? Vocês podem me contar, podem mandar fotos, podem mandar pesquisas, podem mandar diversas coisas falando sobre o bairro que vocês moram aí em casa. Vamos ler essa poesia e vocês vão tentar imaginar de qual bairro nós estamos falando. Acompanhem comigo. O sol e as varanas orvalhadas. No meio do quintal, o galo canta na madrugada. O vento frio faz curva nas tábuas furadas. Na beira da casa, vejo varanas orvalhadas. Brigam borboletas pela refrescante morada. Nossa joia é o sol, sem polimento algum. Límpida e clara é a nascente do nosso lugar comum. O leite morno está na mesa. O sorriso da mãe é uma certeza. Pão, açúcar e banha, nossa sobremesa. Sítio Ribeirão, nossa doce riqueza. Nossa joia é o sol, sem polimento algum. Límpida e clara é a nascente do nosso lugar comum. Qual bairro será eu estou falando? Pensem um pouquinho. Varanas orvalhadas. Conseguem deduzir por essa palavrinha qual bairro nós estamos falando? Muito bem, para quem pensou no bairro de Uvaranas. O bairro de Uvaranas tem esse nome devido a essa planta chamada de varana. Quem quiser pode pesquisar sobre ela, acho bem interessante. O que nós temos nesse bairro? De pontos de referências que nós podemos identificar como o nosso bairro de Uvaranas. Temos o Chafariz, que é um ponto onde vários casais de noivos tiraram fotos de casamento, porque é um monumento bem bonito para tirar fotos. De noite ele fica iluminado e fica bem bonitas as fotografias que tiramos lá. Temos a nossa Igrejinha Imaculada Conceição, que serve como um ponto de referência, porque ela é um ponto principal aqui do bairro de Uvaranas. Tanto que quando a gente vai passear ali por Uvaranas e é nas proximidades da igreja, a gente usa ela como ponto de referência.
Temos também a estação ferroviária, que era a antiga rede ferroviária, depois passou a ser chamada de ALL e agora é a empresa Rumo que toma conta desse espaço. Temos também o quartel 13 Bibe, aonde ficam os soldados e os grupos de infantaria aqui da nossa cidade. Temos o nosso campus da UEPG, que é um lugar onde nós estudamos, fazemos as Olimpíadas do GEM, participamos de diversos jogos e atividades. Tenho certeza que vocês aí em casa já participaram de atividades lá no nosso campus de Uvaranas. E temos também agora o nosso hospital regional, que está atendendo os pacientes com o Covid-19. Por isso que nós devemos nos cuidar, para que nós possamos manter a nossa saúde sempre em dia. Vocês estudaram com a professora Andresa sobre a Vila Hilda. Aonde fica a Vila Hilda? Pensem um pouquinho. E essa imagem nos traz também uma poesia que uma aluna da nossa rede municipal de ensino fez para a Olimpíada da Língua Portuguesa. Vamos ler ela também? Uma casa cheia de mistérios e de coisas bem antigas, que guardam dentro dela recordações da Dona Hilda. Na mansão da Dona Hilda, muitas coisas dentro tem, suas paredes coloridas e lindos desenhos também. Imagino Dona Hilda, bem feliz com sua família, vendo as luzes a brilhar e sua vitrola a tocar. Enquanto na varanda com as amigas, no chá da tarde se distraía, Alberto, seu marido, abria a cervejaria. Como é linda essa mansão, com suas relíquias e alegrias, que Dona Hilda deixou lá para que eu e tantas pessoas pudéssemos contemplar. Então, essa poesia retrata a nossa Vila Hilda, que faz parte e é um monumento histórico aqui da nossa cidade de Ponta Grossa. Também no centro de Ponta Grossa, eu peguei vários monumentos que fazem parte do nosso ambiente central e que vocês aí em casa também já conhecem, porque já passaram por diversas vezes por esses locais. Temos a Casa da Memória, que era a antiga estação de trem. Então, quando as pessoas vinham e saíam de Ponta Grossa, era um ponto de chegada e saída da nossa cidade. Temos o Colégio Estadual Regente Feijó, que fica na Praça Barão do Rio Branco, ali no Ponto Azul, que também é um ponto bem conhecido. Eu estudei lá, me formei professora pelo Colégio Estadual Regente Feijó. Temos o Centro de Cultura, que também é uma imagem bem bonita e faz parte da nossa cidade. Lá acontecem diversos eventos e exposições de artes e materiais de diversos artistas que passam pela nossa cidade. Logo embaixo temos o Cine Teatro Ópera, e ele também é um ponto de encontro, de apresentações e diversos eventos que acontecem em nossa cidade com diferentes artistas. E aqui tem uma imagem noturna do centro da nossa cidade e uma imagem bem antiga de Ponta Grossa. E ali aparece o chaminé da antiga cervejaria Antártica. Então é um local bem bonito da gente observar e fazer uma comparação das imagens de como era Ponta Grossa e como ela está agora. Esse é o bairro Caracará, que fica lá na região do Distrito Industrial e tem diversas fábricas, empresas, é o nosso polo industrial da cidade de Ponta Grossa. Mas não é só o Distrito Industrial que temos no Caracará. Como vocês podem observar na imagem, temos a estação ferroviária. Ela está abandonada nos dias atuais, mas ainda é um ponto de referência desse bairro. Temos também o Rio Tibagi e o Rio Caracará,
que também fazem parte desse local. O distrito industrial e logo abaixo as empresas, uma delas que fazem parte desse local. O nosso contorno leste, que faz parte também e é uma via de acesso na nossa cidade, de entrada e saída de motoristas e caminhoneiros. E um ponto bem interessante do Caracará é o nosso aeroporto Santana, que também faz parte dessa região. Esse é o bairro da Ronda, que é muito importante para a nossa cidade e é um dos principais porque é lá que está a nossa prefeitura. É lá que fica um dos pontos principais da nossa cidade. Além da prefeitura, temos a Câmara de Vereadores, a rodoviária, a nossa belíssima rodoviária, que também faz parte do bairro da Ronda, o Batalhão da Polícia Militar e o Detran. Por que a Ronda recebe esse nome? Porque na época dos tropeiros, quando eles faziam viagens a cavalo, trazendo gado, eles descansavam nesse bairro. E alguns descansavam, outros faziam rondas por eles, para atender os animais que eles traziam nas viagens, para que não fossem roubados. Temos também o bairro da Chapada, um bairro muito conhecido na nossa cidade, porque antigamente as pessoas andavam de carroças lá e eram conhecidos como Chapadão. Então recebeu o nome da Chapada. Tem diversos pontos nesse bairro que a gente pode observar. Temos o Mercado Dégrafe, que já não faz mais parte da Chapada, mas foi um dos pioneiros desse bairro. Temos o Mosteiro da Ressurreição, que faz parte também desse bairro. A Churrascaria do Cogo, o Recanto Monteiro. Tenho certeza que nós já estivemos no Recanto Monteiro, passeando e nos divertindo naquele lugar maravilhoso. E também a Avenida Souza Naves, que é muito conhecida porque é uma via de muito acesso e de muito movimento aqui na cidade. Uma via bem perigosa. Quem passa por lá tem que se cuidar muito, tanto os motoristas quanto os pedestres. O nosso bairro de Olarias, que ficou muito famoso agora por causa do nosso Lago de Olarias. Eu trouxe duas imagens do Lago de Olarias, como ele era e como ele está. Além do Lago de Olarias, temos a Olaria 12 de Outubro, a Olaria São Sebastião, que foi construída em 1920 e o seu primeiro proprietário era o Pedro Ribas. Por isso que o bairro recebe esse nome, porque existiam muitas fábricas de tijolos e telhas, que eram chamadas de olarias. Temos também o antigo Campo de Olinda, temos a Biblioteca Municipal, o nosso Conservatório Maestro Paulino e o Restaurante Popular. O bairro de Olarias é um dos bairros mais centrais da nossa região, porque ele fica mais próximo ao centro. O bairro de Oficinas. Esse bairro é muito conhecido por causa do nosso time do Operário. E é lá que fica o estádio Germano Krieger, que é o nosso estádio do nosso time campeão aqui da cidade. Eu fui em 2017 com os meus alunos fazer uma visita com o professor Nelson, com a professora Cida e com a professora Igna. E fomos muito bem recebidos pelos jogadores de futebol. As crianças conheceram o dia a dia e a rotina dos jogadores. Foi um passeio muito rico para nós e para a nossa escola. Temos também ali o fórum, o campus da Unicesumar, que é uma instituição de ensino superior muito grande aqui na nossa cidade. Temos a garagem da Aviação Campos Gerais, a nossa VCG. Também temos Clube Homens do Trabalho e o Cine Teatro Pax. Todos eles fazem parte do bairro de Oficinas.
Vamos ler essa poesia que fala sobre o nosso time e sobre o bairro de Oficinas. Ser de Ponta não é fácil. Até me admiro. O falar é diferente, com gosto de fantasia. A vida da minha gente é sucesso trabalhar, pois aqui o que importa, o dinheiro para gastar. Diversão aqui é campo, e os campos são gerais. Corre bola lá na lama, na poeira corre mais. Na minha vila, o operário vibra e grita de alegria. Lá tem jogo sem vitória, claro que nem todo dia. A poesia traz um ritmo, esse que me encanta. Tenho sonhos, jogo e brinco, no horizonte que aponta. Então essa poesia retrata sobre o bairro de Oficinas, que também um aluno fez para a Olimpíada da Língua Portuguesa. E nós, pensando em poesia, vamos pensar em alguma poesia, em alguma atividade com rimas que podem ser feitos sobre o local onde você mora. Esse é mais um bairro da nossa cidade, também é muito grande pela sua extensão, que é a Nova Rússia. E existem vários locais também bem conhecidos nesse bairro. O Clube América Ponta Grossense Futebol Clube, Hospital Bom Jesus, Metalúrgica Schiffer, Shopping Total, Casa Bom Sucesso, o famoso Café Lontrinha, que faz parte aqui da nossa cidade, a Praça Getúlio Vargas e o Hospital Evangélico, que agora não está em funcionamento, mas muitos de vocês nasceram nesse hospital. Observando todas essas imagens que eu trouxe para vocês, nós podemos pensar que todas elas fazem parte de uma paisagem. Mas, professora, o que é uma paisagem? Vamos ler no nosso slide? O que eu entendo por paisagem? A paisagem é tudo que os meus olhos podem ver em determinado lugar e em determinado momento. Então, agora eu peço que cada um de vocês olhem pela janela da sua casa e observem a imagem. O que você vê? O que você enxerga? Se eu olhar pela janela da sala, eu vejo uma determinada imagem. Se eu olhar pela janela da cozinha, eu vejo outra imagem. Então, a imagem é aquilo que os meus olhos podem enxergar. Aqui, na TV Educativa, eu vejo uma imagem. Não é a mesma que vocês aí na sua casa estão vendo. Observem as imagens. Vocês podem tirar fotos dessas imagens e mandar para a gente aqui no telefone que aparece na telinha. Agora nós vamos fazer uma análise de imagens. Como nós vamos analisar as imagens? O que eu vejo nas imagens? Eu fiz um pequeno roteiro para que vocês possam observar essas imagens. Ali eu peguei uma imagem do nosso Lago de Olarias, no início da construção. O que a gente vê de natural nessa imagem? Tem grama, tem terra, tem água. O que tem de natural nessa imagem? Tem montanhas, estradas, tudo aquilo que faz parte da paisagem. Existe alguma coisa construída por pessoas nessa imagem? Existem casas, existem construções. O próprio Lago de Olarias foi reformado e reconstituído e também faz parte de uma construção feita pelos homens, feita pelas pessoas, porque ele foi trabalhado para que ele ficasse belíssimo como está agora. Mas não esqueçam que nós estamos em casa e nós não podemos sair passear no Lago de Olarias, por enquanto. Que lugar é representado na fotografia? Existem pessoas na imagem, veículos, casas, animais. O
que a gente pode ver nessas imagens? Nessa imagem aqui, nós já vamos observar algumas outras. Como será a vida das pessoas que vivem nesse local? Como é a nossa vida aqui na cidade de Ponta Grossa? O que eu faço? O que minha família faz? O que eu faço aqui na minha cidade? Nós temos um trabalho, uma profissão, nós fazemos alguma coisa aqui na cidade de Ponta Grossa. Eu sou professora e estou aqui dando aula para vocês. E vocês aí em casa são estudantes, mas a mamãe, o papai e quem mora com vocês na sua casa também trabalha. Pense aí um pouquinho o que essa família faz aqui na cidade de Ponta Grossa. Será que todos trabalham aqui? Será que tem gente que trabalha para fora? Pensem um pouquinho. Você gostaria de viver em um lugar que não fosse a cidade de Ponta Grossa? Como você imagina esse local? Como você imagina esse local que você gostaria de viver? E mesmo que você mora aqui na cidade, como você imagina essa cidade? O que você tira de bom e de ruim do lugar que você mora? Nós temos pontos positivos e pontos negativos, mas nós temos que saber observar, principalmente os pontos positivos, porque são eles que trazem luz e esperança nos nossos dias, principalmente na atualidade, com essa pandemia que estamos vivendo nos últimos tempos. Será que as pessoas que vivem nesse lugar têm uma vida tranquila? O que é ter uma vida tranquila? Como que a gente imagina essa vida tranquila? Então são essas observações que a gente tem que fazer quando a gente observa uma imagem, uma leitura de imagens. Não esqueçam do nosso objetivo do início da aula, observar as imagens do local onde a gente vive. Aqui estão algumas imagens que eu trouxe da cidade de Ponta Grossa. Algumas imagens naturais, algumas imagens culturais ou artificiais e uma imagem que aparece a sociedade. Quem é a sociedade? A sociedade somos nós. Somos eu e somos vocês. Vamos observar cada uma delas. O que tem nessa paisagem? A primeira imagem mostra a nossa catedral. Como que ela é? Ela é uma igreja muito bonita, ela fica no alto da nossa cidade, faz parte da nossa cidade, é um local que foi reformado, mas também faz e fará parte do nosso patrimônio histórico da cidade. A nossa belíssima taça de Vila Velha, que é um ponto natural, é uma imagem natural. Nós observamos ali a natureza. Tem verde, tem o azul do céu, tem as rochas. Então é uma imagem muito bonita. Tenho certeza que várias escolas já fizeram passeios na Vila Velha. Eu já fiz passeios na Vila Velha com uma turma da escola Otacília, enquanto eu era coordenadora pedagógica. E é um passeio maravilhoso, que a gente conhece um local natural da nossa cidade e que faz parte e embeleza o nosso ambiente aqui da nossa cidade. Temos também o Espaço Sesc, que é conhecido como a Estação Saudade e que faz parte do nosso centro, fica do ladinho do terminal central aqui na nossa cidade. E ali também tem uma imagem dos ônibus da Aviação Campos Gerais, que é bem na frente do terminal, na saída do nosso terminal. O que nós podemos observar nessa imagem? Que existem pessoas, que existem um fluxo muito grande de veículos, que existem faixas de pedestre, motoqueiros, pedestres e tem também paisagens naturais, porque nós vemos árvores ali também. E o azul do céu. Então, são ambientes que são misturados. Nós podemos observar esses ambientes, o qual nós nos encontramos. Temos também uma imagem do nosso calçadão da Coronel Cláudio. Gente, esse calçadão não é agora. Na época da pandemia, não é para estar assim. Nós só devemos sair de casa se for realmente necessário, porque nós devemos cuidar da nossa saúde. Sair se for necessário, usar máscara e usar álcool gel. Não esquecer que nós não podemos estar
com ambientes de aglomeração. Então essa imagem a professora tirou da internet, mas não é uma imagem atual, é uma imagem mais antiga. Mas o calçadão é um ambiente onde tem muitas pessoas, porque tem várias lojas, vários pontos de comércio na nossa cidade. Então é um ambiente onde reúne muitas pessoas. Também temos o Shopping Palladium, que é um ponto de referência da nossa parte central da cidade. É um ponto de encontro de pessoas e jovens da nossa cidade. Então essas foram imagens que eu trouxe para vocês observarem. Mas claro que vocês não precisam fazer uma análise, uma observação dessas paisagens e dessas imagens que eu trouxe. Vocês podem analisar a paisagem onde vocês estão. E agora em casa, o que eu estou vendo? Está sol, está chovendo, está noite. Como está o ambiente onde eu estou agora? Vocês podem fazer essa análise do local onde vocês estão. O local onde nós mais devemos nos encontrar agora é a nossa casa, que é o ambiente mais seguro que nós temos para nos encontrarmos nos dias atuais. Encerrando a nossa aula de hoje, gostaria de dizer que as nossas atividades e tarefas encontram-se na página da Secretaria Municipal de Educação. Quem não puder imprimir as atividades, gente, não vai deixar de fazer a tarefa por conta disso. Você vai pegar uma folha, vai pegar um papel, um caderno e vai copiar a tarefa. O importante é fazer a tarefa. O importante é observar o que tem lá no site para vocês, que os professores estão fazendo com muito carinho. Além das nossas tarefas aqui das aulas da TV Educativa, nós também temos as tarefas que estão sendo enviadas a cada 15 dias através das escolas. E elas também devem ser feitas com muito carinho, com muito capricho e com muita dedicação. Bem, pessoal, a nossa aula de hoje fica por aqui. Deixo um abraço enorme para vocês, principalmente para os meus alunos desse ano, porque nós estamos com muita saudade, mas infelizmente nós não podemos estar juntos. Então, um grande abraço para vocês da professora Luana e até a próxima. Olá, alunos, tudo bem? Como é que vocês estão? Estão se cuidando direitinho? Eu sou o professor Rodrigo, professor de Educação Física da Escola Orival, e hoje eu vim aqui fazer uma aula com vocês sobre basquetebol. Vamos às habilidades que vocês vão desenvolver na aula de hoje. Então, vamos conhecer o histórico e as regras do basquete e vivenciá-las na forma de um jogo de mesa. Basquete, regras históricas do jogo de mesa. O que será que vem por aí? Vamos aprender? Vamos começar a nossa aula? Vocês sabem quem é aquele senhor que está na foto ali? Alguém já falou sobre eles para vocês? Já mostrou ele para vocês? Sim, não. E que objetos ele está carregando ali nos braços, está segurando? Será que é uma bola e um cesto? Isso mesmo. Vamos agora aprender um pouquinho quem é esse senhor. O nome dele é James Naismith. Isso mesmo, James Naismith. É um nomezinho um pouquinho complicadinho de aprender, de pronunciar. E o nome em inglês. Ele é considerado o pai do basquete. Por que pai do basquete? Ele foi quem criou o basquetebol. Agora vamos aprender um pouquinho sobre a história do basquete. O basquete foi criado no ano de 1891 pelo professor de Educação Física James Naismith, na cidade de Springfield, no estado de Massachusetts, no país Estados Unidos. Tem um mapinha ali que vocês vão ver a flechinha apontando aonde fica o estado de Massachusetts. Tá legal? Vamos seguir a nossa aula. Então, quais serão os motivos que levaram o professor James Naismith a criar o jogo de basquete? Então, vamos lá. A pedido do diretor da escola onde ele lecionava, ele dava aulas, pediu que ele criasse um esporte que fugisse do inverno muito rigoroso. Então, esse esporte precisava ser praticado num ambiente fechado, onde não usasse os pés, porque na época eles achavam que se usasse os pés poderia se tornar muito violento o esporte, pudesse ser praticado por crianças e por pessoas de qualquer faixa etária, de qualquer idade, e que fosse atrativo e pudesse ser praticado também no verão em local aberto. Vamos à próxima lâmina? Então,
Basquete, o termo basquete significa cesto e ball, bola, por isso basquetebol. Aí vem uma parte da história, ela tem duas versões e eu vou passar para vocês aqui, é mais aceita. Então o professor James tinha tudo aquelas normas para criar o jogo, local fechado, fugisse do inverno, podia ser praticado por todas as pessoas, que tivesse pouco contato físico, mas ele ainda não tinha criado o basquete, ele não sabia que ele ia criar. Então a história conta que através da atitude dos seus alunos e do zelador da sua escola, que tinha o hábito de arremessar bolinhas de papel no cesto de lixo, surgiu a ideia de ele criar o basquetebol. No início o basquete era praticado de 4 a 40 pessoas, num campo reduzido, que é a metade do campo de hoje. Hoje a quadra oficial de basquete ela tem 28 metros de comprimento por 15 de largura. Lá no começo, ele utilizava, que tem lá na foto que vocês viram no início da aula, uma cesta debaixo do braço. Então, ele utilizou 2 cestas daquela de colher pêssegos, suspendeu elas a 3 metros de altura, uma para cada lado da quadra, aonde quando a bola era uma bola de futebol no início, era arremessada, se caísse dentro da cesta, marcava-se o ponto. Só que aí surgiu um problema. O cesto era fechado embaixo. Toda vez que a bola caía na cesta, precisava de uma escada, alguém subir lá para retirar a bola. Pensando nisso, o professor James Naismith aceitou o conselho do zelador da escola. Eles foram lá, serraram a parte do cesto de baixo, cortaram. Toda vez que a bola fosse arremessada, que ela entrasse no cesto marcando ponto, ela cairia direto no chão, fazendo com que isso o jogo ficasse mais dinâmico, mais rápido. Então agora vamos falar um pouquinho, aprender um pouquinho sobre as regras do basquete. Então o basquete é um esporte que ele é jogado com as mãos. Não é permitido que a bola toque ou algum jogador toque propositalmente a bola com as pernas, com os pés. Se isso acontecer, é uma infração à regra, é uma falta, a posse de bola passa para outra equipe, ok? Vamos para a próxima lâmina. O basquetebol é uma disputa entre 2 equipes, com 5 jogadores para cada lado. E os jogos são disputados em 2 tempos de 20 minutos. As equipes disputam uma partida, procurando obter a posse de bola, podendo bater a bola contra o solo. Aí a gente já está falando um pouquinho sobre um fundamento do basquete muito importante, que é o drible, que é a maneira que a gente tem para se locomover na quadra, seja andando ou correndo, batendo bola, e que ela também pode ser passada para o seu companheiro de equipe. Aí estamos trabalhando o passe. Então, dessa forma, são as primeiras regrinhas do basquete. Vence a partida a equipe que obtiver mais pontos. O basquete é um esporte que ele é diferente do futebol e do handebol. Ele não tem empate. Se caso acontecer um empate, as equipes disputam uma prorrogação até que uma das equipes obtenha uma vantagem numérica no placar, ou seja, faça mais pontos que a outra. Pessoal, então vamos voltar um pouquinho lá no início da aula, quando o professor Rodrigo falou para vocês sobre o histórico do basquete. Lembram lá dos princípios que o professor James Naismith usou para criar o basquete? Ele precisava ser jogado no ambiente fechado para fugir do inverno rigoroso. Vamos pensar na situação que nós estamos tendo, né, agora nesse momento. Tem uma pandemia que tomou conta de todo mundo, desse tal de coronavírus aí, aonde a gente só pode sair de casa se necessário, utilizando a máscara, higienizando as mãos com álcool gel, com água e sabão. Eu desenvolvi então, pegando uma atividade que eu trabalho na escola com os meus alunos, que é um jogo de 21, que a gente usa para trabalhar o arremesso, né? Para trabalhar lá o arremesso, para aprender a arremessar. Então nós transformamos isso num jogo de mesa. E agora eu vou passar os materiais para vocês, vou ensinar como montar e como a gente jogar esse jogo. Então vocês vão precisar de um pedaço de papelão, uma caixa de sapato ou a tampa da caixa de sapato para a gente estar podendo fazer a nossa quadra. Vamos precisar de um retângulo de papelão para nós estarmos fazendo a tabela. Se caso o papelão que vocês usarem tiver desenho dos dois lados, para visualizar melhor a nossa tabela que vai ser desenhada aqui, eu peço que vocês façam numa folha de papel, com as mesmas medidas do retângulo do papelão, aí a gente vai colar aqui em cima, ok?
Vamos pegar um outro papelão, para a gente estar podendo fazer um canudinho dele. Aí ele vai ficar desta forma, para fazer o suporte aonde a gente vai fixar a nossa tabela. Se caso vocês fixarem a tabela direto na caixa de papelão, não vai precisar fazer um suportezinho, porque ela vai ficar coladinha aqui. Nós já vamos colar para vocês verem. Se for usar numa tampa aberta, aí vamos precisar fazer o suporte para que essa tabela pare de pé e não caia. Ok? Vamos precisar de um prendedor de roupas. Aí vocês vão pedir em casa lá para a mamãe, para o papai, para o responsável, um prendedor velho que já esteja desmontado. Se caso não tenha um prendedor velho, pede lá para o responsável, o papai e a mamãe desmontar, tirar aquele araminho que tem, para não ter perigo de vocês cortarem os dedos. Vamos utilizar a argolazinha lá, o lacrezinho de uma garrafa PET ou de uma garrafão de água mineral para fazer a nossa cesta. E vamos utilizar uma tampinha de garrafa PET para fazer a nossa catapulta, nosso gatilho para arremessar a bolinha. Essa bolinha pode ser de bolinha pequena, bolinha de gude, uma bolinha de borracha, pode ser uma bolinha pequena de plástico e também, se não tiver nenhuma dessas bolinhas, podemos amassar uma folha de papel, rodar ela na mão assim para formar uma bolinha de papel para a gente poder estar praticando esse jogo. Agora vamos à montagem da quadra. Vocês vão precisar usar uma folha de papel, um papel sulfite A4, ou pode ser, se não tiver uma folha com linha quadriculada, régua, lápis, caneta e canetinha, fita adesiva para estar fixando os suportes lá na tabela. Então vamos desenhar a nossa quadra. Vamos fazer um retângulo com as medidas primeiro. Com 13 centímetros de comprimento. Ok. E 24 de largura. Então põe a reguinha bem certinho lá. Vê se ela está retinha. Vai riscar aqui do encontro das linhas, né? Da reta, vai até o 24 lá embaixo. Feito isso, vamos fazer do outro lado a mesma coisa. Bem do zero aqui. Riscou até lá embaixo o 24 e agora vamos fechar. Feito isso, pessoal, agora nós vamos dobrar a folha ao meio, bem certinho para a gente demarcar o meio da folha para poder fazer o meio da nossa quadra. Amassa bem, passa bem o dedinho lá, vai abrir, ó, ficou bem dividida no meio. Vamos colocar a régua aqui, vamos traçar mais uma reta aqui, pegando os pontos, ok. Agora precisamos fazer o círculo central. Para fazer esse círculo, nós podemos estar usando a parte de dentro lá do rolo de fita adesiva, podemos estar usando lá o lacre da tampinha. Vamos colocar bem no meio aqui, dividir bem o meio e agora vamos contornar. Segura lá, cuidado para não bater o dedinho, deixa sair fora. Contornando, contornando, contornando. Vamos lá. Ok. Agora vamos precisar estar montando o garrafão para os dois lados da nossa quadra. Você pode usar um pirequezinho, você pode usar uma tampinha, uma tampinha lá de algum pote. No caso aqui eu vou estar usando esse cilindro. Vamos posicionar ele bem aqui, ó, metade dele só, para dentro da nossa folha. Vamos deixar a mesma distância aqui do lado, segurou e vai apenas unir as linhas. Ok? Feito desse lado, vamos fazer o mesmo procedimento do outro lado. Posicionou metade dele lá, dividiu bem certinho o cantinho, segura firme, vamos lá unir as linhas. Ok? Está quase pronta a nossa quadra de basquete. Então vamos lá, pessoal, para a gente poder terminar a nossa quadra aqui, a gente agora vai terminar de montar o garrafão. Vocês vão medir aqui dentro, vai dar mais ou menos... Vai pegar aqui, ó, ele tem 12 centímetros,
11 centímetros, vai pegar aqui no 4,5, no 4 e no 7 aqui para ficar bem centralizado. Aí vamos traçar uma linha retinha lá para frente. Mais uma do outro lado. Vai formar um pequeno retângulo. E vamos usar a tampinha de novo, ou o lacre lá, para a gente poder estar fazendo um outro círculo aqui. Então vamos lá, apoiou, girou. Ok? Feito isso agora, vamos passar mais uma linha aqui no meio ligando os dois pontos. Ok? Vamos fazer isso do outro lado lá de novo. Então vamos medir lá. 11. No 4 e no 7, para centralizar bem. Vamos traçar mais uma linha aqui. Do outro lado a mesma coisa. E vamos usar a tampinha aqui, para a gente poder estar terminando o garrafão. Ok. Agora vamos traçar mais uma linha aqui, pessoal. Está feita a nossa quadra. Se vocês quiserem, vocês podem usar uma canetinha, tá contornando ela lá. Agora, quem for utilizar a caixa para colar a quadra dentro, vai recortar essa parte branca da folha que sobrou, para que ela encaixe bem certinho aqui dentro. Quem quiser usar ela inteira assim, não quiser recortar, cola ela em cima de um papelão do tamanho da folha para ela ficar bem firme. Lá, pessoal, montamos a nossa quadra aqui, então agora vamos montar a nossa tabela. Vocês vão precisar de um retângulozinho de papelão. Se o papelão tiver o desenho, vocês vão ter que fazer na folha de papel. Então vamos, ó, esse aqui já está prontinho. Vamos só passar as medidas para vocês. Vocês vão cortar lá um retângulo medindo 9,5 centímetros de comprimento por 6,5 centímetros de largura. Vão contornar toda a borda dele para poder dar o formato para a nossa tabela. E aqui no centro vocês vão desenhar um retângulo menor, bem centralizado, que esse aqui vai ser onde a bolinha tem que bater, é o nosso alvo, para a bolinha poder bater e cair na cesta. Como que vamos fazer? Eu vou colar agora aqui no papelão. Ok, colado aqui. Agora vamos colar o nosso aro, né, para fazer a cesta onde a bolinha vai passar. Aí vocês podem estar utilizando o lacrezinho lá da garrafa PET ou o lacre da garrafa de água mineral, que ele é um pouquinho maior, ajuda na hora da bolinha passar aqui para fazer o ponto, fazer a cesta. Então vamos lá. Vou cortar um pedacinho de durex aqui. Vocês podem estar usando uma fita adesiva ou vocês podem estar usando uma cola para fixar ali também. Um pedacinho pequeno, pessoal. Vai colocar sempre um pouquinho abaixo dessa outra linha aqui. Vai ficar mais ou menos assim, ó, nessa altura. Está aqui, montamos a nossa tabela completinha com o nosso aro. Agora vamos fazer o suporte dessa tabela. Vocês vão precisar de um pedaço de papelão para estar enrolando ele e fazendo assim, ó, um tubinho. Daí vai colar nas duas pontas e no meio, mas você pode estar utilizando também um tubo de caneta ou utilizando um lápis para fixar essa tabela. Eu vou utilizar aqui esse tubo de papelão que eu fiz. Então vamos lá. Vamos pegar um pedaço de fita, eu já tenho cortado aqui, para poder deixar um pouquinho mais fácil. Vou colar aqui atrás, bem coladinho. Se ficar uma pontinha ali, a gente já tira com a tesoura. Para não ficar aparecendo, para não ficar feio. Ok? Está feita a nossa tabela de basquete. Então vamos lá. Pessoal, nossa tabela está pronta. Agora a gente precisa fixar ela na nossa quadra, na nossa mini quadra. Se você usar um papelão aberto para poder fazer a sua quadra, você vai precisar construir um suporte para que a tabela pare de pé. Ok? Agora, se você fez na caixa de sapato ou na tampa, você pode usar ela. Você pode colar ela direto aqui como eu vou colar.
Então ela vai ficar da seguinte forma. Vai medir uma altura lá, bem legal. Ela tem que ficar bem retinho, rente aqui ao garrafão. E construímos a nossa quadra de basquete. Vamos dar uma viradinha aqui. Só lembrando vocês, pessoal, que eu cortei essa parte aqui da frente da caixa de sapato. Mas nada impede de vocês fazerem nela inteira fechada, tá ok? Agora vamos mostrar como que a gente vai fazer o lançador para a bolinha. Vocês vão precisar de um pregador de roupas. Pede lá para o papai, para a mamãe, para o responsável de vocês um pregador velho, vai usar as duas partes. Se não tiver um pregador velhinho já desmontado, pede para o responsável de vocês desmontar ele, tirar do araminho lá, para não ter perigo de vocês estarem machucando a mão, cortando a mãozinha de vocês. Nós vamos precisar colar uma tampinha de refrigerante aqui, uma tampinha de PET, bem nessa parte de cima, que ela vai ficar desta forma aqui, ó. Já trouxe uma colada já. Pode usar cola ou pode usar uma fita adesiva. Colada a tampinha lá com cola ou com fita adesiva, vamos usar a outra parte do pregador para fazer a nossa alavanca. Então aqui está feito o nosso gatilho, a nossa catapulta para poder estar lançando a bolinha para a tabela, para a cesta de basquete. Aí nós vamos precisar de uma bolinha, pode ser uma bolinha pequena, pode ser uma bolinha de gude, uma bolinha de borracha. Ah, professor, mas eu não tenho nenhuma bolinha em casa. Não tem problema. Vai amassar um pedaço de folha de papel, vai rodar ele na mão até ele ficar bem firminho no formato de bolinha. Aí ele se encaixa aqui dentro, ok? Então vamos lá, pessoal. Está pronta a nossa quadra de basquete, o nosso basquete de mesa. Fizemos a quadra, desenhamos ela, contornamos, fizemos a nossa tabela e a nossa cesta com suporte, fizemos o gatilho para o lançamento da bolinha. Agora vamos jogar. Mas antes disso, vamos relembrar um pouquinho o que nós aprendemos na aula de hoje. Falamos um pouquinho sobre a história do basquete, quem foi o criador do basquete, o professor James Naismith, aonde surgiu o basquete, que foi na cidade de Springfield, nos Estados Unidos, quais foram os motivos que levaram o professor a criar esse jogo, no que ele se baseou para criar o basquetebol, que foi o ato dos alunos dele jogando as bolinhas de papel dentro do cesto de lixo, por isso que o nome é basquetebol. Basquete é cesto, bol é bola. Falamos um pouquinho das regras, que é um esporte jogado com as mãos, disputado em 2 tempos de 20 minutos, são 2 equipes em quadra com 5 jogadores cada equipe, e o objetivo do jogo é a equipe que fizer a maior pontuação vence, não tem empate no basquete, é uma prorrogação, que só termina quando uma equipe tiver uma vantagem numérica no placar, ou seja, fizer mais pontos que a outra equipe. Que o basquete também é um esporte que pode ser jogado e é jogado, praticado em qualquer lugar, em qualquer escola, nas aulas de educação física, e por questões do isolamento social da pandemia do coronavírus, nós criamos o basquete de mesa para estar jogando em casa com toda a família e se divertindo, ok? Então agora vamos jogar um pouquinho? Chegamos ao final de mais um programa de aulas Vem Aprender, para o 4º e 5º ano do ensino fundamental. Se quiser assistir de novo esse programa, basta acessar as nossas redes sociais, no Facebook pela página Secretaria de Educação de Ponta Grossa ou pelo YouTube. Continue enviando para nós a sua foto ou vídeo. Participe do quadro Minha Leitura. Nele, você pode mostrar para os seus colegas o quanto você está lendo e como está a sua leitura. Vocês são uma inspiração para todos nós. Basta mandar o seu vídeo para o número 9165-8345. Anota aí, 9165-8345. Retire as atividades na sua escola conforme agendado pelos seus professores e também baixe ou copie aquelas que estão em nosso site
sme.pontagrossa.pr.gov.br. Continue lendo bastante e estudando com a gente. Obrigada pela sua companhia e até mais! Ai, meu pessoal da perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau. Corre, cutia, cutia, na casa da tia. corre cipó, Corre cipó na casa da avó. Lencinho na mão, caiu no chão. Princesa, moça. moça bonita do meu coração. Mua! Gente, meu nome é Pedro Leonardo da Silva Lima. Sou da Escola Municipal Guilherme Zanoni. E hoje eu vim ensinar para vocês como acabar com esse mosquito da dengue. Primeira dica: não deixar água parada, não deixar quintal sujo e cuide bem da sua florzinha. Põe areia no pratinho. Tchau!